Eu tenho uma pergunta de natureza, digamos assim, um pouco mais geral, que eu queria deixar com você, que é a seguinte, né? Uma estatística que eu gosto de ver é quando saem aquelas estatísticas que dizem se as pessoas gostam de morar nas suas cidades, né? Aí aparecem as capitais brasileiras, né? São Paulo tem um índice bem razoável, mas tem uma cidade no Brasil que se destaca. Todos os anos ela tem o primeiro lugar nessa lista dessa pesquisa, né? É a cidade de Curitiba, que é a cidade onde eu nasci. Hoje estou transplantado em São Paulo, já faz muitos anos, né? Mas uma das coisas que, ao estar morando lá e ter percebido essa diferença, né, da, do grau de, é, digamos assim, de acolhimento que a cidade dá, uma cidade como Curitiba, não é uma questão só de tamanho, não, é uma questão de exatamente como é que a cidade toda opera, né? É, então, como é que as pessoas se sentem na cidade. E, aparentemente, as pessoas se sentem muito bem lá, de uma maneira geral. Mas eu acredito que exista é, uma, uma fórmula de distinção que, aparentemente, não foi muito notada no resto do país, né? Que é exatamente o famoso Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba, né, que foi criado há muito tempo atrás por um urbanista, né, que é muito conhecido, que é o Jamilé, e a cidade toda, na verdade, né, ela, desde que ele foi criado, ela tem, portanto, um, um grupo de profissionais de planejamento urbano que dão as conotações gerais que a cidade tem que ter, como zoneamento, transporte, etc. Enfim, ocupação urbana, todas as questões que você até, muitas delas que você mencionou aí, né? Eu desconheço outras cidades que tenham algo semelhante. Na verdade, o IPUC não é da prefeitura. Ele é uma empresa à parte, mas ela se tornou uma autoridade dentro da política de transformação urbana, né? E isto acho que é um exemplo que poderia ser aplicado em algumas outras cidades. Eu, outro dia, procurei, conversei com alguns amigos que moram aqui, perguntei: existe algum instituto de planejamento urbano? Eu nunca ouvi falar para São Paulo. Tem algo parecido, algo que dê, obviamente, exatamente o que você estava mencionando aqui, né? A, a noção que os técnicos de urbanismo podem dar, cuja contribuição, aparentemente, São Paulo não está aproveitando. Então, minha pergunta é: você conhece algum instituto nesse sentido, ou você acha que os vereadores poderiam se interessar por esse modelo da cidade ter um instituto de planejamento urbano fora da linha da sucessão política? Ó, existe, é uma empresa pública que existe aqui, que fica, né, vinculada à Prefeitura de São Paulo, que é a SP Urbanismo. Ela fica vinculada à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, que é quem cuida não só dessa parte do planejamento urbano, como das questões de licenciamento que ocorrem na cidade. Qual que é o problema e qual que é a grande diferença? Né? Por que que o IPUC é muito mais bem sucedido nesse sentido do que a SP Urbanismo, que poucos, inclusive, conhecem. Mencionou aqui pessoas de São Paulo que nem sabem que existe a SP Urbanismo, que tem esses técnicos, tá? Tem lá engenheiros, urbanistas fazendo esse trabalho, fazendo esse mapeamento, pensando a cidade. Mas existe em Curitiba, vocês tiveram a felicidade de ter um grande prefeito e que depois virou inclusive governador, que foi o Jaime Lerner, que era um urbanista e que entrou num momento muito importante para a cidade, né? Então ele entrou no momento com a cidade ali crescendo e pôde trazer essa cultura do planejamento, da organização, num crescimento muito mais ordenado do que São Paulo. Talvez o último grande prefeito nesse sentido que nós tivemos, foi Prestes Maia, se eu não me engano era urbanista também, ele que fez o planejamento das marginais. Se não existissem as marginais hoje, imagine o caos que seria a cidade de São Paulo, e teve lá todo aquele plano de avenidas, que parece que ele se baseou até no de Paris, né, que faz aquelas vias expressas para chegar até o centro. Só que eu vou te dar um exemplo das vias expressas, porque que em São Paulo, em Curitiba isso funciona muito melhor, em São Paulo não. Por exemplo, uma via expressa para chegar até o centro, né, que a gente tinha planejado, né, que era, por exemplo, do Morumbi até o centro. Eu morei muitos anos no Morumbi, por isso que eu vou usar esse exemplo.
né? Você tem os túneis, né? Fizeram aquele planejamento dos túneis. Você passa Sebastião Camargo, aí você vai passar pela Juscelina, aí você passa pelo túnel do Tribunal de Justiça, Ayrton Senna cai na 23 de maio, e na 23 de maio você vai numa via expressa até o centro. Você cria uma zona de fluxo contínuo. Só que já começa errado, né? Porque aí faz o túnel para onde? Né? A Juscelino já cai ali no semáforo da Juscelino com a Faria Lima, que é um semáforo, cruzamento super movimentado, já para ali, o que acaba gerando reflexo e atrasando todo o túnel. Depois você vai parando em sucessivos sinais, até chegar no túnel Ayrton Senna, que não cai direto. O túnel Ayrton Senna, que teve até um histórico de superfaturamento, toda uma complicação, ele não cai na 23 de maio, ele cai ele bifurca ali para a Sena Madureira e é outra avenida, e ali você tem que fazer um retorno para cair na 23 de maio. Então só ali você tem todo um transtorno, tem que fazer um corte para entrar, ou seja, acabou a ideia de via expressa. Tudo fruto do quê? De políticas tomadas de forma equivocada, que atenderam muitas vezes interesses escusos. E esse não existir na cidade de São Paulo como existiu em Curitiba, esse apreço e respeito por aquilo que é planejado. Aqui é a cultura do puxadinho. Vai crescendo, aí entra o interesse político, que, não vamos construir uma avenida aqui, vamos construir ali, não vamos construir desse jeito, faz de um outro jeito, porque tem que atender algum outro tipo de interesse, e aí no fim a gente acaba tendo uma cidade que não tem esse apreço pelo planejamento, acaba sendo uma cidade confusa. São Paulo é muito confuso em termos de planejamento. Claro que você consegue, né, acertar uma coisinha ou outra ali para que a cidade possa fluir melhor, mas pode reparar, você vier aqui, você vai ver muita coisa confusa. Tem um outro exemplo? Expresso Tiradentes, que era o tal do fura-fila, que o Pita prometeu numa campanha, o marqueteiro criou na época, na década de 90. O fura-fila, que ia ser como se fosse um monorail, né, que, como existe lá fora, um monotrilho, que ia fazer uma ligação, né, do centro de São Paulo até a cidade de Tiradentes, ali na Zona Leste. O que acontece? Aquilo lá era inviável, não teve dinheiro para aquilo, ficou um esqueletão, e aí na gestão Serra e do Kassab, eles tiveram que encontrar uma solução para aquilo, virou o quê? Virou uma ponte de ônibus suspensa. Então passa ônibus ali, ficou um custo totalmente sem sentido para passar o ônibus, mas não, né, já não dava mais para chorar sobre o leite derramado, e aí construíram um corredor de ônibus que ia lá pela, se eu não me engano, depois ia pela Radial ali até chegar à cidade de Tiradentes. Ou seja, ficou uma coisa totalmente desconexa, virou um puxadinho. Outro exemplo que a gente tem aqui horroroso, que é esse foi até culpa do Estado, que é do governo do Estado, né? Na época a prefeitura aproveitou a operação urbana que estavam fazendo ali na região da Água Espraiada, fizeram monotrilho. O monotrilho está parado até hoje, era para ser inaugurado para a Copa, porque teoricamente a Copa do Mundo seria no estado do Morumbi, mas aí mudaram para uma questão política, né? Governo do PT, Lula, para ser lá no estádio do Corinthians, que ia ser construído, aí não fez mais sentido o projeto, a empresa que ia assumir quebrou, desistiu do projeto, acho que era uma empresa japonesa, se eu não me engano, mas aí construíram um modelo de trilho ali, suspenso, que só caberia para aquele tipo de trem. Aí agora veio uma outra empresa subir, ficou parado um tempão, está um esqueletão ali, retomaram a obra com uma outra empresa que está desenvolvendo um trem para poder caber naquele trilho e ser adaptado para lá. Ou seja, São Paulo infelizmente não tem essa cultura do planejamento, esse respeito ao planejamento por sucessivas gestões que entendem que o planejamento é algo que deve ser de Estado e não de governo. Que nós temos hoje é isso, é uma prefeitura, sucessivas gestões que não respeitam isso e que vão mudando decisões políticas ou que tomam decisões políticas equivocadas. Aí um último caso emblemático, só para não me estender muito aqui, que eu vou lembrando das coisas, eu quero falar, desculpa, mas o último caso emblemático foi da Erundina. Essa via expressa até o centro que eu comentei com vocês, e eu dei o exemplo do Morumbi, ela começou na época do Jânio. Já existia esse planejamento e o Jânio resolveu tocar, né, de criar esses túneis. Só que aí o que aconteceu? O Jânio foi sucedido pela Erundina. A Erundina, né, que vinha de uma linha mais à esquerda, tal, ela disse que aquilo era obra de rico, que não fazia sentido. O que ela fez? Ela tapou os túneis. Então imagina,
Ela não entendeu o sentido daqueles túneis, ela quis fazer populismo, alegando que aquilo era só para rico usar e que na prefeitura dela não ia ter aquilo. Ela gasta dinheiro para tapar o projeto que tinha sido iniciado. Aí depois o Maluf, que foi retomar, fez os túneis, aí entra uma outra questão, ali o problema não foi nem o túnel em si, mas foi o preço, né? E um dos motivos, inclusive, foi até alvo de uma investigação, foi o túnel Ayrton Senna, que custou mais caro que o Canal da Mancha, e que é o que eu disse, o túnel no fim não acabou na 23 de maio, ele teve que acabar antes, acho que acabou o dinheiro na época, e fizeram um puxadinho ali, um contorno para você poder cair na 23 de maio. Então você vê, são histórias da cidade de São Paulo aí que eu estou contando para você, porque que não é igual Curitiba. Muito bem. Mas precisa, viu? Eu entendo que precisa ter. A IPUC é um grande exemplo, é uma referência para todo o país. Talvez o que falte para nós, para SP Urbanismo ser uma IPUC, é esse respeito das pessoas de que aquilo é um órgão à parte do Estado, para ser respeitado. Sabe, ninguém mexe. Entra a prefeitura, sai prefeitura, não. O IPUC é um órgão de Estado, não é um órgão político, é algo sagrado. É o que nós, não, infelizmente, não conseguimos ter com a SP Urbanismo, né? Esse respeito pelo planejamento, esse entendimento de que o planejamento é importante e essencial. Hoje isso a gente não tem essa cultura, infelizmente. Provavelmente, né, para ser respeitado, né, essa organização teria que ter um estatuto próprio, né, exatamente para que não fosse um órgão subalterno à prefeitura, né? É um órgão que tem vida independente. Muito bem, Elão, agradecemos muito aqui a sua participação, né? E eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para dizer que na Associação Grita, né, nós estamos nesse momento fazendo campanha para os vereadores que nós entendemos que possam assumir a pauta Grita para as prefeituras, que foi desenvolvida aqui junto com um outro colega nosso que tem um sistema de rede de confiança para poder produzir a concentração de votos em candidatos, que é o VoteNet, né? E essa pauta de compromisso com o Grita são 4 pontos que eu quero deixar aqui registrado apenas para quem nos ouve saber exatamente quais são os pontos que nós achamos essencial para apoiar um candidato. Bom, o primeiro é esse de garantir e exigir uma melhoria contínua na transparência municipal, tanto na prefeitura quanto da Câmara. Depois, são candidatos que, quando estiverem, né, participando, eles possam fiscalizar os atos, fiscalizar de fato, né, os atos do Poder Executivo Municipal e dar publicidade às medidas adotadas e aos resultados. Um terceiro ponto seria que o seu papel, né, é de servir ao bem geral da população, é reduzir o custo do legislativo por cidadão em seu município, né? E, desde que a ONU estabeleceu aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os municípios agora têm também uma ISO 18091, que é a que se chama Gestão Municipal Sustentável, né? Tem 39 indicadores e nós também estamos exigindo que os candidatos saibam da existência desse instituto e que esse instituto deve ser um grande norte para todas as prefeituras no Brasil. Então, Belão, eu queria, né, encerrar aqui a nossa entrevista, agradecendo a sua presença, dizendo que você certamente está na nossa lista de candidatos que estaremos apoiando, né, com a nossa modesta organização, porém com muita consciência, né, da necessidade de que o legislativo tenha, de fato, pessoas com um perfil como você nos apresentou aqui para nós. Então, o que eu posso dizer é que foi um ótimo ponto aqui. Sabemos que temos em quem votar, né? Sabemos a quem podemos recomendar para os nossos eleitores. Não, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço que vocês me deram e vou manter um canal sempre aberto aí para
para poder discutir questões urbanas.